Muito boa noite. Hoje gostava de falar aqui um bocado sobre fontes comutadas e fontes lineares. Tenho visto aí bastantes vídeos, muita gente a falar sobre fontes comutadas, fontes lineares e decidi também dar o meu contributo e falar um bocadinho sobre isto. É uma das áreas onde eu me sinto até mais à vontade. Vou dar aí algumas dicas interessantes para dimensionarmos, por exemplo, baterias de condensadores para áudio, os critérios de dimensionamento. Vou falar dos conceitos, como é que funcionam as fontes comutadas, como é que funcionam as fontes lineares, que problemas é que nós temos com as fontes comutadas e com as fontes lineares, as vantagens de uma, vantagens da outra, desvantagens. Vou dar assim um overview, digamos assim, uma palavra muito usada, sobre fontes comutadas e fontes lineares. Vou começar aqui por este transformador, vou apresentar aqui alguns componentes. Este transformador, portanto, isto era um transformador, fui eu que projetei este transformador e o bobinei. Portanto, isto tem muito poucas espiras, era um transformador para uma fonte comutada que nunca chegou a ser realizada. Portanto, foi bobinado em 1999, tem quase, portanto, 20 anos, tem 18 anos, 19 anos. Portanto, está aqui o meu nome, não há dúvidas, fui eu que fiz este transformador. Portanto, isto tem poucas espiras, 25, 7, 25, tem dois primários, só tem um secundário. Tem aqui a tensão de saída do secundário 87 volt, só que isto ia funcionar com uma relação cíclica de 40%, 50%, antes de dar uma tensão para aí 40 e poucos volts. Depois de retificado e filtrado as correntes, primário e secundário. Transformadorzinho para funcionar a 100 kHz para uma potência cerca de 200 watts. Ok? 200 watts neste transformador. Portanto, levezinho, podemos ver. Pequenino. Tenho aqui, por exemplo, um transformador. Este já é um bocadinho mais pesado. Transformador toroidal. Não sei se vamos conseguir ver aqui a potência dele. Mas este é um transformador de 300 VA, está aqui escrito aqui, não se nota aqui muito bem. Portanto, ele é de 2 vezes 25, 6 ampere, portanto, transformador consideravelmente volumoso e pesado. Quem sabe vou usar algum dia destes aí no amplificador áudio que estou a fazer. Bom, aqui uma ponte retificadora, das que eu gosto de usar. Aqui estas pontes retificadoras quadradas que aguentam bastante corrente, nomeadamente em fontes de alimentação lineares, onde os picos de corrente, como vamos ver, são muito elevados, e o uso deste tipo de ponte retificador é um bom princípio, porque tenho visto aí muitos esquemas e circuitos com diodos e não é a mesma coisa, não aguentam tanto quanto estas pontes quadradas. Eu, por acaso, nunca... Já vi uma queimada, mas foi mesmo devido a um abuso extremo, porque isto aguenta mesmo muito. Aqui temos um famoso regulador de tensão, não sei se consegue ver aqui, é um 7924. 7924, um regulador de tensão mais usado para circuitos de pré-amplificadores, circuitos de baixa potência, mas decidi mostrá-lo aqui porque queria mostrar o princípio de funcionamento das fontes lineares e falar um bocadinho sobre potência dissipada e destes dispositivos. E aqui temos uma bateria de condensadores, são 10 condensadores de 3300, portanto isto dá 15.000 mais ou menos, 15, 16.000, mais ou menos 16.500 microfarads. Esta bateria de condensadores também tem para aí 20 anos, devem estar todos estragados, não é? Portanto, isto teve muito pouco uso. Esta placa foi feita, portanto, à base de X-AT e fita cola, mas ficou muito bom depois de envernizado. Este tipo de coisas às vezes não é preciso grande cuidado e fica relativamente robusto. Bom, antes de começar a comparação entre as fontes lineares e as fontes comutadas, portanto circuito linear e circuito comutado, vou só fazer aqui um resumo do que vou falar. Portanto, aqui vou fazer uma breve comparação entre os dois circuitos. Irei falar sobre este retificador
de tensão positiva e negativa, portanto simétrico, as formas de onda, a característica não linear da corrente de entrada, portanto a corrente de entrada não é sinusoidal. Qual o impacto disso? Irei ainda apresentar aqui a equação de dimensionamento dos condensadores de filtragem, um assunto que acho que interessa a muita gente que está a fazer o projeto de amplificadores e está a usar este tipo de fonte de alimentação que é muito usado. Depois falarei aqui um bocadinho só sobre qual é que é o impacto na rede e nas cargas que estão ligadas à rede e no próprio transformador devido às características, portanto, da elevada distorção na corrente de entrada deste tipo de fontes. Apresentarei aqui a estrutura de uma fonte comutada, ok? E por fim algumas soluções que podem ser usadas para reduzir, portanto, o conteúdo harmónico da corrente de entrada deste tipo de fontes de alimentação. Vou tentar não levar o tema para um assunto muito teórico, até porque não quero tornar o vídeo muito longo, portanto vai ser uma questão mais prática e de introduzir os conceitos e para que se fique a perceber como é que os circuitos funcionam e qual é que é as vantagens e desvantagens de um e do outro. Ok, aqui em cima temos um circuito, portanto aqui podemos chamar a este fonte linear. Fonte linear porquê? Porque nós vamos introduzir aqui uma tensão na base do transistor. Se introduzirmos, por exemplo, aqui 5.7 relativamente à massa, vamos ter daqui para a saída 5 volts. Portanto, se eu puser aqui uma fonte de 5.7 volts, terei, assumindo que temos uma queda de tensão de 0,7, terei 5 volts na saída. Portanto, se tiver 5 volts aqui na saída, aqui com 5 volts, e existir aqui uma corrente de 1 ampere, terei na saída 5 watts. No entanto, a diferença entre a saída e a entrada também são, portanto, a queda de tensão aqui no transistor também são os mesmos 5 volts da saída. Portanto, vou ter 5 watts na saída e 5 watts no transistor. Portanto, vai haver aqui uma potência dissipada no transistor que é igual à potência que eu tenho na carga. Portanto, neste caso eu tenho um rendimento de 50%. Isto é o mesmo efeito que acontece nos amplificadores classe AB. Portanto, há uma tensão aos terminais do transistor, há uma corrente a passar por lá, temos uma potência dissipada. Quando a tensão de saída aumenta, se eu aumentar a tensão de saída, aumentando aqui esta tensão, vamos supor que eu colocaria aqui 8 volts ou 9 volts, se esta tensão de saída aqui subisse para 9 volts, eu passaria a ter muito menos tensão no transistor. Okay? Para a mesma corrente, se eu só tivesse 1 volt aqui, só teria 1 watt dissipado. Portanto, se tiver 9 volts com 1 ampere, 9 watts e aqui 1 volt, portanto 1 watt, o rendimento seria superior. Quanto maior for a tensão de saída, maior é o rendimento. É o fenómeno que temos nos amplificadores, portanto, classe AB. Bom, nas fontes comutadas a coisa funciona um bocadinho diferente, porque os dispositivos que geram a tensão de saída funcionam em condução ou ao corte. Bom, o que é que isso significa? Significa que, por exemplo, tal e qual como neste circuito, quando ele estava a dar a tensão máxima para a saída, esta tensão é reduzida e então as perdas são reduzidas. Esse é o princípio que se quer usar nas fontes comutadas. O que se pretende fazer com estes dois interruptores é gerar uma onda quadrada. Portanto, quando este interruptor fecha, temos 10 volts, eles têm que funcionar alternadamente. Quando este está fechado, este está aberto, senão há um curto-circuito aqui. Portanto, este fecha, temos 10 volts. Depois este abre e fecha este e temos 0 volt. Portanto, geramos uma onda quadrada como esta que temos aqui na tensão Vx. E fazemos isto, normalmente isto é feito com frequência constante. Existem outros métodos com frequência variável, mas vamos falar só de frequência constante. Portanto, temos uma frequência em que isto acontece, uma parte do período está ligado, uma parte do período está desligado, portanto temos aqui 10 volts, 0 volts. Se tivermos aqui uma relação cíclica de 50%, o valor médio desta forma de onda será, a tensão média será os 5 volts. Bom, porque é que este circuito tem um rendimento elevado? Porque este interruptor, normalmente é um transistor MOS, quando está fechado,
atravessa, portanto, através dele passa uma corrente elevada. Mas, atenção aos seus terminais, é zero. Portanto, a potência dissipada no transistor é reduzida. Porquê? Porque temos muita corrente e pouca tensão. Portanto, ou nenhuma. Teoricamente não teríamos nenhuma tensão. Portanto, a potência dissipada é zero. O outro transistor que está aberto tem a tensão aos terminais, tem muita tensão aos terminais, mas não tem corrente. Portanto, a potência dissipada também é zero. Esta é a vantagem. O circuito está sempre a funcionar no ponto de potência máxima, mas de uma forma, portanto, alternada, em que eu posso controlar a quantidade de energia que quero mandar para o filtro e para a carga. Bom, tenho aqui uma onda quadrada, mas não é isto que eu quero. Eu quero uma onda, portanto, contínua DC, portanto, um sinal DC. Então, aplico este filtro. Tenho aqui um filtro LC. Normalmente, este filtro é sintonizado para uma frequência de corte 2 décadas abaixo da frequência de comutação. Por exemplo, se estiver a comutar a 100 kHz, este filtro, a frequência de corte aqui seria 1 kHz. O filtro LC tem 40 dB de atenuação por década. Portanto, 2 décadas teríamos 80 dB de atenuação. Temos aqui umas formas de onda, não estão ideais. Eu tentei desenhar isto, não é muito fácil. Portanto, isto é a forma de onda da corrente na bobina, vai ser uma forma de onda triangular, e a ondulação da tensão de saída à mesma frequência de comutação. Bom, isto é a grande diferença entre o circuito linear e o circuito comutado. O circuito comutado ou dá tudo ou não dá nada, portanto é 10, 0, e depois a seguir aplica um filtro para termos a tensão que nós queremos. O circuito linear, não. O circuito linear existe uma queda de tensão interna e aí vamos ter potência dissipada. Esta é a grande desvantagem do circuito linear, que é a vantagem do circuito, portanto, comutado. Portanto, não há armazenamento de energia nestes componentes. Na realidade, durante a comutação, enquanto o transistor está a comutar, vai haver perdas de comutação e também vai haver perdas de condução, porque, por exemplo, um transistor MOS, quando ele está ligado, funciona na região de triúdo, que é o equivalente a uma resistência, e a corrente a passar através de uma resistência gera perdas, mas é uma resistência de valor bastante reduzido. Esta é a vantagem deste circuito. A desvantagem deste circuito é o ripple que temos a alta frequência. Vamos ter um ripple, mas podemos controlá-lo regulando, portanto, controlando a frequência de corte deste filtro. A vantagem deste circuito é precisamente a tensão estável na saída. Ok, vou passar então aqui para o retificador com tensão simétrica. Bom, esta montagem com ponto médio, por vezes parece um pouco complexa, porque vem aqui o ponto médio, liga no meio dos condensadores, mas na realidade isto são dois retificadores de onda completa. Portanto, se virmos, por exemplo, para o condensador C1, vamos ter os diodos D2 e os diodos D1. Portanto, temos aqui os terminais AB, o A ligado a D2, o B ligado a D1. E para a tensão negativa vamos ter os diodos D3 e D4. Portanto, vamos ter outro retificador de onda completa. Portanto, estes dois juntos, se nós juntarmos estes dois circuitos, é precisamente o que está aqui. Uma tensão positiva, uma tensão negativa. Bom, pegando neste circuito, vamos pegar neste circuito que temos aqui, porque é mais simples, e vamos ver o que é que acontece aqui, que formas de onda é que nós temos de corrente e tensão neste circuito. Bom, assumindo que o condensador de saída está carregado neste ponto, quando a tensão no secundário começar a descer, portanto, a tensão aos terminais do condensador vai acompanhar ligeiramente essa tensão, mas a partir de determinado ponto em que essa tensão cai abruptamente, o condensador aqui vai agarrar a tensão nesses dois nós e vai ser o condensador que vai fornecer energia à carga e vai descarregar de acordo com o valor do condensador. Se for um condensador de valor elevado, pode, portanto, descarregar menos. Se for um condensador de valor mais reduzido, vai descarregar mais. E depende também da corrente que a carga está a pedir. Bom, o que é que acontece aqui? Acontece que
Só vamos ter corrente durante os períodos em que o condensador é carregado. Portanto, durante estes períodos. Esta corrente aqui, à saída do retificador, vai ser algo deste género. Vai ser uns picos de corrente, que é quando o condensador é carregado. A corrente que entra aqui vai ser uma coisa deste género, que é quando o condensador é carregado. Do ponto de vista do primário, portanto, como temos aqui a comutação, uma vez temos um diodo a conduzir, outra vez temos outro diodo a conduzir, vamos ter aqui algo alternado. Portanto, vamos ficar com uma forma de onda deste género. Uma forma de onda com elevado conteúdo harmónico, que, portanto, não é, claro, não é um seno, não é um seno, e vai provocar, portanto, perdas nos enroamentos do transformador, porque vamos ter aqui outras componentes harmónicas. Portanto, além dos 50 Hz, vamos ter 150, 250, o que vai provocar mais perdas no transformador. Bom, durante este período, entre este ponto e este ponto, na realidade, entre um ponto algures aqui, porque a tensão no condensador vai acompanhar um bocadinho a tensão do secundário, até um determinado ponto, e depois então temos o condensador a descarregar. Durante este período temos um circuito equivalente, eu tenho aqui em baixo, que é um condensador, isto é a corrente da carga, portanto devemos ter algures aqui uma fonte corrente, uma resistência, algo ligado à carga. Então, durante este intervalo de tempo entre este seno e este seno, este intervalo de tempo aqui, o condensador é que vai estar a fornecer energia à carga. Portanto, temos aqui, para os que estiverem mais interessados, sabemos que a corrente no condensador é o valor do condensador vezes a derivada da tensão em ordem ao tempo. Se a corrente for constante, se tivermos uma corrente constante a descarregar o condensador, podemos aproximar essa fórmula, portanto, a corrente IO será C vezes ΔV sobre ΔT, e daqui tiramos que C é igual a IO vezes ΔT sobre ΔV. Com esta equação nós conseguimos determinar o valor do condensador. Mas temos aqui um problema. Este ΔT, que seria o intervalo entre este ponto e este ponto, portanto, o intervalo entre este ponto e este ponto é difícil de determinar, porque será matematicamente, se tentarmos fazer isto matematicamente, é igualar uma reta a um seno. Isto é uma equação transcendente e não se consegue sair daqui a não ser por métodos numéricos. Então o que se costuma fazer é considerar um caso pessimista, ou seja, este tempo daqui a aqui vai ser sempre menor que 10 milissegundos, porque é um intervalo de tempo entre os dois picos da onda. Então o que se costuma fazer é assumir um ΔT igual a 10 milissegundos. O ΔV que nós queremos, na realidade, seria este ΔV aqui, e a corrente que vamos ter. Portanto, com base nisso, nós podemos calcular o valor do condensador. Podemos considerar aqui um caso, por exemplo, se tivermos aqui 24 volt VAC, portanto, será RMS. De pico teremos cerca de 33 volts, portanto que este valor é o valor RMS. De pico teremos cerca de 33 volts, será os 24, vamos fazer aqui a conta, os 24 vezes raiz de 2, temos aqui 33.9, com uma queda de tensão nos diodos, 33 volts. Ok, então agora vamos assumir que queremos, por exemplo, um ΔV de 10% de 3.3 volt. Portanto, temos aqui 33, vamos assumir que queremos aqui um ΔV de 3.3. Vamos ter um ΔT de 10 milissegundos. E agora a corrente, como é que vamos determinar a corrente? Vamos supor que isto era um amplificador áudio e que teríamos os 33 volts, portanto, na carga, no máximo teríamos o VO na carga, seria no máximo, vamos supor, 30 volts, com uma carga com RL de, vamos supor, 4 ohm. Portanto, sabemos que o P é igual ao VO quadrado sobre 2 RL. Portanto, isto se for uma tensão,
Portanto, este VO não é o valor eficaz, é o valor de pico da onda. Se fosse o valor eficaz não aparecia aqui este 2. Portanto, teríamos uma potência de 30 ao quadrado a dividir por 8, que nos daria uma potência de 112. Vamos considerar aqui 100 watt. Bom, com 30 volt, portanto, P igual O vezes IO, teremos 100 a dividir por 30, 100 a dividir por 30, teremos uma corrente, o IO, vou escrever agora aqui em cima, o IO igual a 3.3 ampere. Portanto, já temos as nossas variáveis que precisamos aqui para a equação. Temos a corrente, temos o ΔT e temos o ΔV. Vamos ver então qual é o valor do condensador que isto nos dava. 3.3 vezes o ΔT, que é 0.01, que é os 10 milissegundos, a dividir por 3.3. Portanto, teríamos um condensador, podemos ver aqui, não sei se consegue se ver, ok, 0.01 são 10 milifarads, que são 10 mil microfarads. C igual 10 mil microfarads. Portanto, se dividirmos isto por 3.3 ampere, teremos a capacidade por ampere. Portanto, 10 a dividir por 3.3, teremos cerca de 3.000 microfarads sobre ampere, por ampere. Isto é normalmente uma regra e já tenho ouvido aí muita gente a falar 3.000, 5.000 ou 4.700 por ampere. É um valor, portanto aqui neste caso foi para 10%, mas podemos usar a equação e terminar para 1%, teríamos um condensador muito maior. Quanto maior for este condensador, do ponto de vista da carga não tem problema, do ponto de vista do comportamento não linear do circuito, podem existir aqui alguns problemas, porque à medida que aumentamos o condensador, portanto, esta tensão vai ficando mais plana, portanto não vai cair tanto à medida que aumentamos o condensador, mas este pico aqui vai aumentar consideravelmente. Embora tenha a mesma área, vai aumentar consideravelmente. Vamos ter mais perdas no transformador, nos enrolamentos do transformador, e vai provocar mais destruição na tensão da rede. Já vamos ver aí mais à frente que existe esse problema. Portanto, queria que registassem aqui esta equação do cálculo do condensador. Podem vir a precisar dela para calcular. Ok, portanto, esta corrente que estamos a ver aqui, a azul, é a corrente que vamos ter na entrada do circuito. Esta é a corrente que vamos ter a ser debitada à rede. Bom, qual é o problema disto? O problema disto é que a rede não é ideal, portanto a rede tem uma característica indutiva e o facto de existir aqui uma corrente que não é, portanto, sinusoidal, vai provocar uma queda de tensão na indutância que temos aqui, portanto em série com a rede, que também não é um seno. No caso em que temos um seno, portanto que é este caso daqui, no caso em que temos uma corrente sinusoidal, vamos ter aqui na carga uma tensão sinusoidal, porque temos aqui um seno menos um seno, há aqui uma queda de tensão sinusoidal, um seno menos um seno, temos aqui um seno. Mas se a queda de tensão não for sinusoidal, porque a corrente não é sinusoidal, a tensão aqui deixa de ser sinusoidal, passamos a ter uma coisa deste género, achatada. Bom, qual é que é o problema disto? O problema disto é que se ligarmos uma carga nestes pontos, portanto, tenho aqui por exemplo um transformador que fosse ligado aqui nestes dois pontos, a tensão no seu primário deixava de ser um seno para ser tipo uma coisa trapezoidal. Este é um problema, portanto temos aqui que seria o espectro desta corrente da corrente de entrada, desta corrente do retificador. Portanto temos a primeira harmónica aos 50 Hz, a terceira harmónica, a quinta harmónica,
Eu não representei aqui as pares porque normalmente são muito reduzidas ou até nem existem, podem ser desprezadas, desde que o circuito seja, a corrente seja simétrica, a parte positiva e negativa, não vamos ter harmónicas pares. Outra particularidade que também já vi pessoas a falar aí é sobre a área útil do condutor. À medida que a frequência aumenta, a área útil onde circula a corrente é cada vez menor. Portanto, nos 50 Hz isso já se verifica. Os cabos de distribuição de alta tensão, o núcleo deles é em aço. Ajuda a dar resistência, mas pode ser em aço porque na realidade não passa corrente aqui no interior do cabo. Portanto, só a parte exterior é que é em alumínio ou em cobre em alguns casos. Portanto, o facto de termos uma redução da área útil, onde circula a corrente, também vai provocar mais perdas. À medida que a frequência vai aumentando, esta área vai reduzindo e vamos ter mais perdas. Bom, eu vou passar agora para a parte das fontes comutadas.